Vamos lá, Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos. Capítulo 4. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava para o barco. Outros barcos seguiam, e se levantou grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então disse-lhe: por que sois assim tímidos? Por que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode tomar o seu assento e acomodar-se. Eu acredito que aí na sua Bíblia, assim como na minha, tem um título. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. A expressão por si, ainda que seja um título, já traz um certo desconforto, porque é um título muito conclusivo de uma leitura de uma história. Então, ainda que a gente, de repente, por alguma razão, não se lance à história que está concluída no título, a partir do título você já tem uma informação única de que ele é capaz de fazer o que está aqui no título. Jesus acalma a tempestade. Esse título ele é muito conclusivo a partir do momento em que quem intitula a história se submeteu à leitura certa. Então, a leitura certa da história, que de certa forma foi proposta ao indivíduo que a intitula, a partir do momento que ele faz uma leitura certa dessa história, ele pode intitulá-la. Então, o título é a partir do momento em que ele decide fazer uma leitura correta. Então, a leitura certa faz com que ele conclua para dar esse principiar de norte para quem precisa conhecer isso aqui. Jesus acalma a tempestade. É um título conclusivo a partir do momento em que quem intitula faz a leitura certa. Se ele não fizesse a leitura correta, não cabia a ele fazer se expressar em querer intitular uma história que ele não fez a leitura certa. Isso aqui é o retrato da vida. Quem não está disposto a fazer uma leitura certa da sua história não está capacitado em dar título a ela. Isso aqui é o retrato da vida. Quem se submete a uma leitura correta da vida, que de certa forma está aí para quem se submeter, fazer a leitura de maneira tão dedicada, ele vai dar um título a essa história que é conclusiva, a fim de que outros se sintam à vontade para fazer a leitura a partir da ideia da conclusão do título que já deram.
Então entenda isso, eu não posso de forma alguma me deixar ser conduzido por alguém que não está fazendo a leitura certa da minha vida e está querendo intitular. A fim de que, de repente, quem sabe, tantos outros serão conduzidos a partir desse título absolutamente contradito à história que eu sei que não é nada daquilo que estão dizendo. Então, o título correto é a partir de uma leitura certa. E quem vai dar esse título não participou da história. Isso aqui é bom, porque eu não preciso participar da sua história para fazer a leitura dela e dar um título conclusivo. E o título conclusivo não é um ponto final que não fará com que outras histórias aconteçam a partir dessa que você está vivendo. Não, é um título a fim de que eu li certo e vou dar esse título para que outros se sintam bem à vontade de fazer a mesma leitura e ver o quanto eu fui conclusivo no meu título. Então eu não posso me permitir ser levado por um título de alguém que não está fazendo a leitura certa da vida que eu tenho vivido. Então é alguém que não fez parte dessa história em momento algum, mas ele fez a leitura. E a leitura correta o credencia a dar um título. Então está aí. Jesus acalma a tempestade. A razão é porque alguém fez uma leitura certa de toda uma história. E é assim que começa naquele dia. Interessante que não se configura um dia exato. É naquele dia. Naquele mais tem a ver com um dia qualquer do que um dia marcado por alguém. É um dia comum, que não há sobre o indivíduo vivendo nesse dia comum qualquer expectativa para que ele viva alguma coisa. É um dia normal, naquele dia. Naquele dia. Que dia é esse? É um dia de segunda, é o dia de terça, é o dia de quarta, é o dia de quinta, é o dia de sexta, é o dia de sábado, é o dia de domingo. É um dia que não tem nenhum tipo de expectação nenhuma para aquele dia. Esse dia que a gente trata como um dia tão normal, em que eu não criei nenhum tipo de planilha de execução para ele, é a oportunidade, pelo fato de eu não estar esperando viver, a oportunidade de viver algo que eu nunca pensei em viver. Então as minhas maiores experiências com Deus estão atreladas a dias tão normais. Pelo fato de ser tão normal, eu não me preparei para ele. E é justamente nesse dia tão normal que eu vou viver coisas tão anormais, pelo fato de não ter nenhum tipo de expectativa no meu coração acerca daquele dia. Então é naquele dia, aquele dia que você acorda, sabe, pensando em nada, querendo coisa alguma, sem nenhum tipo de esperança para daqui a um minuto. Um dia que você trata como normal. Olha a expressividade do texto. Naquele dia sendo já tarde, aí piora tudo. Porque não é só um dia comum, é um dia que o tempo se foi, é um tipo de controle meu. Ainda que eu estou inserido num tempo, mas eu não tenho domínio nesse tempo que eu estou inserido. Então não é um dia só comum, é um dia cujo tempo está indo embora. Então perceba, a ideia aqui não é uma ideia que, de certa forma, fará com que isso crie em mim uma esperança para alguma coisa viver. É um dia normal, e quando eu olho para esse dia normal, ele não é só normal, é um dia normal que o tempo está indo embora. Então, assim, tudo que você, de repente, passou a partir de estar vivendo dentro de um dia normal, e por algum momento você olhou para o dia normal e disse assim, não, eu posso sim viver alguma coisa, ainda que esse dia seja normal. Porém, você olha para o tempo e diz assim, já está tarde. O dia não é só um dia comum, mas o tempo já está indo embora. Então isso, de certa forma, faz com que a gente, sabe, viva assim. Um dia comum, um tempo que foi. Só que entenda, isso aqui é muito funcional. É justamente pelo fato de ser o meu tempo tarde que se inicia o tempo dele. Vou repetir para você. É justamente pelo fato do meu tempo ser tarde
que vai dar início ao tempo dele. O tempo dele inicia quando o meu termina. Então você pode olhar para o seu tempo e dizer assim: o meu tempo está indo embora. Então acredite, pelo fato do seu tempo estar indo embora, isso é a maior expressão que você pode dizer acerca do seu próprio tempo, que daqui a pouco, uma vez o teu tempo terminando, você vai ver o tempo dele. Porque ele não dá início a um tempo dele dentro do meu tempo, porque eu ainda tenho tempo. Então, pelo fato de eu ainda ter tempo, eu olho para esse tempo que ainda tenho e digo: ainda dá tempo. Então, eu me programo ainda nesse curto tempo, porque eu ainda julgo que ainda vai dar tempo. Mas quando esse tempo que eu olhava e dizia vai dar tempo, não está dando mais tempo do tempo que eu dizia que daria tempo, eu digo assim: acabou, é que inicia o tempo dele. E aí está aí, e sendo já tarde, disse-lhes: seja preparado, porque há uma palavra reservada para um tempo dentro de um dia tão comum, um tempo que está indo embora. Há uma palavra reservada para esse tempo que você mesmo diz: é tarde demais. É tarde para você, mas é o começo para ele. Eu não sei quem entrou por aquela porta, ou quem sabe está aqui em algumas vias dessa, de rede social, acompanhando esse momento da igreja local. Eu quero que você entenda: é tarde para você, mas é o começo para ele. Existe uma palavra reservada quando esse tempo estiver findando aí. Existe uma palavra dele a você. Disse-lhe, passemos. Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Diga margem. Eu não sei aonde é. Alguém sabe? Eu não sei. Mas ele que está me propondo essa passagem sabe aonde é. Ele vai dizer: passemos para outra margem. Passemos. Não é você passa sozinho, é passemos. Não é vai por aqui, é vamos. Não é o caminho é esse, não. Vamos por esse caminho. Agora, isso tudo aqui é o campo de palavra direcionada a esses indivíduos dentro de qualquer dia, vivendo um tempo que é tarde. Não há nenhuma atividade deles a princípio, a partir do momento em que isso aqui começou a se descortinar. Eles só estão ouvindo. Isso aqui é campo de uma palavra liberada para eles. Não há atividade deles ainda. Mas o que eles estão ouvindo, antes mesmo de dar início a uma atividade a partir daquilo que eles estão ouvindo, eles precisam colocar na mente: a outra margem é uma realidade. Existe um lugar reservado. Ele não vai preparar uma outra margem, ele já preparou uma outra margem. Entenda que essa expressão não é uma expressão de alguém que está supondo uma tentativa para quem está ali para ouvir. Não, Jesus não usa de tentativas. A palavra dele é conclusiva. Vamos passar para outra margem. A outra margem é uma realidade. Eu não sei o que pode acontecer daqui até chegarmos na outra margem, mas entenda: nada que possa acontecer no trajeto mudará a realidade da nossa chegada. Nada. Vou repetir: nada tem o poder de mudar a realidade da nossa chegada. É ele que está dizendo: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Passemos
para outra margem. Passemos para outra margem. Eu não sei o que pode, quem sabe, talvez acontecer no percurso, mas entenda, nada é tão poderoso do que poderoso é ouvir o que você está ouvindo. Vamos chegar na outra margem. Não é sobre o lugar que ele vai preparar, é sobre pessoas que ele precisa preparar para um lugar que já está preparado. Ele não vai preparar uma outra margem. Já existe uma outra margem esperando alguém que no trajeto será preparado para chegar preparado na margem que já foi preparada. Existe um lugar. Existe um lugar. Existe um lugar. Eu não tenho um jeito de profeta. Eu levo uma vida de profeta. Faz um tempo que eu não venho aqui. Mas o Espírito de Deus está dizendo dentro de mim para plantar nesse altar uma palavra. Já existe uma outra margem. Não depende de vocês. Eu estou preparando vocês para um lugar que já está preparado. Nada, entenda, guarda isso. Rafael, esqueci tudo do que foi dito, guarda isso. Nada que possa acontecer no trajeto vai nos impedir de chegarmos na outra margem. Existe um lugar reservado para receber vocês. Uma outra margem. Passemos para a outra margem. Entenda que no percurso a minha presença será presente. Vocês não vão passar sozinhos. É passemos. Eu estou com, eu vou ao lado de, eu estou junto dois. Minha presença é presente. Passemos. Passemos. E aí entra a atividade deles. Eles acabaram de ouvir. E o texto está assim. E eles? Eu não gostei disso aqui, mas eu tenho que dizer. E eles? Despedindo a multidão. Despedindo a multidão. Não é tão fácil. Mas guarda aí. A gente precisa colocar uma coisa no coração. Eu não posso exigir de algumas pessoas que não ouviu o que eu estou ouvindo, que me acompanhe para um trajeto, que quem ouviu sobre esse trajeto foi eu e não foi eles. Eu tenho que entender que para chegar aonde Ele quer que eu chegue, eu preciso me despedir de algumas coisas. Isso aqui não é adeus, isso aqui é despedida. Daqui a pouco vocês encontram de novo. Eu preciso entender que a obediência me cobra um preço. Obedecer me custa. Eu tenho que olhar para algumas situações e me despedir delas. Não dá. Eu não posso exigir de quem não ouviu o que eu estou ouvindo, que de repente acredite a partir de mim. Porque o que ele falou foi ao meu coração, não foi ao deles. Então, há momentos nesse trajeto que a gente precisa entender. A minha chegada depende do início, ainda que exaustivo, dessa despedida da minha obediência. Eu preciso olhar para alguns ou para algumas coisas e dizer, daqui para frente não tem como mais. Porque lá na frente eu posso querer fazer com que vocês entendam o que eu estou entendendo e vai ter conflito entre a gente. Então vocês têm que ficar aqui. Despedir a multidão. Despedida dói. É preço. Mas é fundamental. E despedir da multidão, isso aqui, ainda bem que isso aqui está aqui, porque se não tivesse aqui, se alguém me dissesse, eu teria dificuldade de assimilar essa informação, se eu não lesse. Está aqui.
e levaram assim como estava para o barco. Espera aí. Quem leva Jesus para o barco? Eles. Mas Jesus, na linha acima, não disse passemos. Jesus nunca forçou nada. Nunca. Ele diz lá em cima, passemos. Cabe a eles agora colocá-lo para dentro. Eles precisavam entender que ninguém chega a lugar nenhum sem Ele. Eu vou repetir. Alguém pode olhar para onde está e dizer assim, cheguei. Se Jesus não está com você, você pode passar por algum lugar julgando ser chegada. Não é chegada. A gente só chega com Ele. Eles precisam colocá-lo para dentro. Ainda que nas linhas acima, eles ouviram dele, passemos. Passemos, porém, eles precisam colocá-lo para dentro. Parece que as coisas muito, de maneira, sabe, ordeira no texto. Eles despedem a multidão e colocam-o para dentro. Imagine, se colocasse a multidão para dentro, não caberia Jesus. Colocaram ele para dentro. O mesmo texto em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, é o mesmo texto. Quando colocam Jesus para dentro, está aí escrito, e navegando eles, diga, navegando eles. Jesus vai para a popa, coloca a cabeça num travesseiro e vai dormir. No processo deles terem decidido navegar, o texto vai mostrar que levanta-se no lago, diga lago. A ideia do lago é calmaria. Levanta-se no meio daquela calmaria toda, uma tempestade. Um vento fortíssimo, que desloca quantidade de água absurda, bate no barco, a ponto de começar a ser cheio d'água. E eles estão, cada um com o remo na mão, tentando controlar aquilo tudo. Jesus está na popa do barco, com a cabeça num travesseiro, dormindo. Eles estão remando, no meio desse barulho tempestuoso, terrível, julgando que, quem sabe, pelo nível de experiência da vida, isso torna-os capazes de controlar aquilo tudo. E navegando eles. Mas não colocaram Jesus no barco? Colocaram, mas não é pelo fato de colocar Jesus no barco que isso dá a ele o controle. Colocá-lo no barco é uma coisa, dar o controle para ele é outra. Você só o colocou no barco, mas o remo ainda está na tua mão. E aí você julga que pelo fato do acúmulo de experiência vivida, você, pelo fato de conhecer as águas, conhecer o barco, conhecer o remo, conhecer, sabe? Você, pelo fato de conhecer, você se julga capaz de controlar. Só que você precisa atentar para um detalhe muito simples. As águas estão entrando no barco. Sabe o que é isso? É aquilo que deveria estar do lado de fora do barco. O que normalmente fica do lado de fora, agora está dentro. Mesmo com a tua experiência toda, você não está tendo controle, nem se submetendo a uma caneca a fim de tirar um pouco de água. Controlar isso, você não tem controle. Porque você decidiu navegar com Jesus no barco.
E aí a gente entra em desequilíbrio, desespero, a pressão oscila, a saúde fica comprometida, a gente não tem noção do desgaste que é manter-se remando, porque a gente acredita, te botou na cabeça que é suficiente ter ele no barco. Já que lá na praia ele disse passemos, ele já disse que passaríamos, ele já concluiu a minha chegada, então cabe a mim remar. Não é sobre o quanto você rema, porque lá na praia ele diz, passemos para outra margem. Em momento algum ele te pediu ajuda para isso. É você que assumiu a postura de experiente, pegou o remo e está aí tentando controlar uma coisa que já perdeu o controle. E aí quando você lê no texto que ele está na popa do barco, dormindo com a cabeça no travesseiro, diga dormindo. Ele está dormindo com a cabeça num travesseiro, diga travesseiro. O que esse travesseiro está fazendo ali, gente? No meio daquela tempestade toda, tem alguém com a cabeça no travesseiro dormindo. Ele quer ensinar algo único e poderoso ao coração de quem está aqui dentro. É possível, sim. É possível, sim. Vou repetir. É possível, sim, você descansar em meio à tempestade da vida. É possível, sim. É possível, sim. É possível, porque se não fosse possível, ele não apareceria aí no teu barco um travesseiro para isso. A questão é quando você olha para o texto e você percebe que ele está na popa. Popa. Não dê Google, não, por favor. Aonde fica a popa? Fica atrás. Se ele está na popa, eles estão aonde? Na proa. A proa é na frente. Está tudo errado. Eles estão na frente e Jesus está atrás. Não é sobre aonde ele está. Porque quando eu olho e o vejo na popa, isso revela aonde eu estou. A verdade é mais sobre mim do que sobre ele. Vê-lo na popa revela a postura errada que eu decidi tomar. Os papéis mudaram. Ele está atrás. E eu estou na frente. Tentando resolver isso tudo com o meu próprio braço. Se lá no começo os papéis fossem bem estabelecidos na entrada do barco, nem do teu remo ele precisava. Porque lá na praia ele disse, passemos para outra margem. Tem hora que o nosso nível de conhecimento é tão alto que nos atrapalha na administração. E a gente fica aqui tentando remar, achando que a gente está ajudando alguma coisa que não nos compete fazer. Não é o quanto você rema, é o quanto você descansa. Para chegar aonde ele falou que chegaríamos, não depende das minhas remadas, depende do meu descanso. Quando eles olham para a popa, o barco não é tão grande. Os teólogos modernos vão dizer que 12, 16 metros. É pequeno. É pequeno, não é? Da proa até a popa
é curto o espaço, sim ou não? Claro que é. Só que, para quem decide ocupar o lugar certo, isso leva uma eternidade. Porque a gente precisa sair daqui, aonde julgamos o seu lugar certo, e ir para lá. Essas passadas tão curtas, da onde estamos para onde deveríamos ir, parece que leva uma eternidade. O barco está sendo sacudido, a onda é impetuosa, o vento continua soprando, o barco está se enchendo de água e a gente está tentando controlar. Larga o remo, entenda logo. O texto vai dizer para nós que se aproximando dele. Vou repetir. O texto diz, e se aproximando dele. Estranho, né? Diga se aproximando. Isso fala de distância, por mais curta que seja. Isso é distância. O que eu vejo? Que é possível, Rafael, é possível nós estarmos dentro do barco com ele e ainda assim estarmos distante dele. E aí, essa tempestade toda veio para acabar com a distância. Vou repetir para você. Essa tempestade toda veio para a gente largar o remo. Não é fácil. Eu não estou aqui pintando um quadro de facilidade. Não é fácil. Sair da proa e ir para a popa não é fácil. Ele continua dormindo, mesmo o barco sacudindo. Ele continua dormindo, mesmo o vento fazendo barulho. Ele continua dormindo, mesmo o barco ficando cheio de água. Ele continua dormindo. Ele não acorda. A gente criou uma ideia que pelo fato de nós estarmos vivendo um dia tempestuoso, que essa tempestade é barulhenta suficiente para fazê-lo acordar ao meu favor. Essa tempestade não veio acordá-lo, essa tempestade veio acordar a mim. Porque ele dormindo está acordado e eu acordado estou perdido. Porque eu ocupo uma posição dentro do meu próprio barco que não cabe a mim, cabe a ele. Mas eu o trouxe para o barco, mas não deleguei a ele o controle absoluto disso. E ele foi ocupar o lugar que deveria ser meu. E eu estou ocupando o lugar que deveria ser dele. E aí alguns lagos da minha vida começaram a se agitar. Fica tranquilo que o barco não quebra. Fica tranquilo que o barco não afunda. Fica tranquilo que ninguém morre. Deus só está acabando com a distância entre vocês. É sobre essa distância, mesmo estando no barco, você está distante. Mesmo estando dentro do mesmo lugar, vocês estão distantes. Aí, de repente, esse vento todo veio para acabar com a distância. Essa tempestade não veio para acabar com o barco. Essa tempestade não veio para quebrar o barco. Essa tempestade não veio para acabar com a tua família, para arrebentar tudo. Essa tempestade veio para acabar com a distância. Você precisa se aproximar dele. A tempestade está do lado de fora, mas a tormenta está do lado de dentro. Porque a agitação de fora me atormenta por dentro. A única maneira da tormenta aqui de dentro acabar é a minha submissão à presença dele. Porque a pior tormenta não é aquela que a tempestade está fazendo do lado de fora. Não. A pior tormenta é essa que eu tenho vivido aqui dentro por causa dessa distância. E a gente olha para esse cenário e diz, não, ele já está no barco, Rafael. Ele está no barco, mas olha a distância.
Vocês não se encontram no mesmo lugar. Vocês não conseguem se ver lá dentro. Você não consegue se manter num relacionamento profundo com Ele lá dentro. Entenda que se aqui dentro estiver tranquilo, não importa o que aconteça aqui fora. A tempestade de fora é o que menos importa. O pior é o que acontece aqui dentro, quando me torno distante dEle. E se aproximando dEle. Isso aqui custa, isso aqui me faz chorar. Isso aqui, sabe? Mas Ele é chorar. E se aproximando dEle. E se aproximando dEle. Ainda venta. E se aproximando dEle. A tempestade ainda está lá. E se aproximando dEle. As águas ainda estão enchendo o barco. Mas eles estão se aproximando dEle. As coisas aqui fora continuam acontecendo. Mas aqui dentro começou a acalmar. Porque cada vez que você se aproxima, Ele acalma aqui dentro. Ele acalma aqui dentro. Ele acalma aqui dentro. Ele acalma aqui dentro. E se aproximando dEle. Quando eles se aproximam dEle, a voz não é uma voz boa. A voz é uma voz temerosa, uma voz angustiante, é uma voz trêmula, é uma voz medrosa, é uma voz desesperadora, não é uma voz alta, que é uma questão de grito, porque barulho a tempestade já está fazendo. A tempestade já está fazendo barulho esse tempo todo, ele continua dormindo. Uma voz tão, sabe, engasgada por tanta dor, por tanto desequilíbrio, por tanta angústia na alma. Uma voz, sabe, um mister que revela um mister de sentimento. Uma voz, mas é a voz. Uma voz que por mais baixa que seja, ela é mais alta do que o barulho que a tempestade está fazendo. É uma voz tranquila. É uma voz como a sua e minha. Vem aqui perto dele dizendo: Mestre, Mestre, Mestre. Está tudo balançando e eles estão aqui dizendo: Mestre. Quando eles terminam de falar, Mestre, o texto diz: e despertando ele. Se isso não mexe com você, mexeu comigo demais. Porque a tempestade que eles estão vivendo não o despertou para eles, mas a voz deles despertaram Jesus para a tempestade. Não espere que o barulho daquilo que você tem vivido o desperte. Entenda que ele só vai despertar quando no meio desse barulho todo ele ouvir a tua voz. Deixa todo mundo dormir. Deita no chão da sala. Bota a boca no chão. Deixa todo mundo dormir. Tranca-se no banheiro. Senta na tábua da privada. Ele quer ouvir a tua voz. Deixa todo mundo dormir. Vai para a varanda do teu apartamento. Deixa todo mundo ir para a cama. Vai para a tua garagem. Entra no teu carro. Fica quieto ali. Não espere que o barulho do que você está vivendo o desperte. Esse barulho vem para despertar você, para você entender o quanto distante você está dele. Não é a tempestade que o acorda, é o som da tua voz que o desperta.
Ele vai continuar dormindo aonde estar, enquanto você não se aproximar para falar com Ele. É sobre a tua voz, mesmo embargada, mesmo temeroso, mesmo angustiante, mesmo uma voz desesperançosa, é a tua voz. O que importa é a tua voz, não é o som da tempestade, é a tua voz. Ele quer ouvir, é a voz que revela o coração aflito, a alma angustiante, é a tua voz. Fale mesmo sem esperança, fala mesmo angustiada, fala mesmo com vontade de chutar tudo, sumir do mapa, arrumar as coisas e sumir da família. Abre a tua boca, vai no pé da cama, vai para dentro do banheiro, se tranca no quarto, senta na varanda, vai para a calçada 3h20 da manhã, abre a tua boca, fala com Ele, e ouvindo aquela voz, Ele despertou. Não tem tempestade que permaneça quando a minha voz o desperta. É a tua voz, é a minha voz, é a tua voz, e despertando Ele, disse ao mar e ao vento: se as coisas aqui dentro ficarem calmas, as coisas aqui fora serão consequência do nosso estado aqui de dentro. Vento, mar, fiquem mudo. E aí os papéis invertem. A gente vai para a popa e ele vai para a proa. Aí alguém vai dizer assim: mas o Rafael, mas e a distância continuou? Não. A distância se dá quando eu estou no lugar errado e ele está no lugar certo. Agora, quando eu estou no lugar que eu devo estar e ele está no lugar que ele deveria estar, não tem distância mais. Alguém está aqui? Alguém está aqui dentro? Você veio aqui só para ouvir isso. Essa tempestade toda veio para acabar com a distância. Era a única maneira de eu tirar o remo da tua mão. Era a única maneira de eu te trazer para perto. Porque para onde eu estou te levando, melhor do que para onde vamos, é com quem a gente se relaciona para chegar. Abaixe sua cabeça. Você que está aqui na internet, feche seus olhos. Ouça só o som que está chegando até você. Abaixe sua cabeça. Feche os olhos. A sensação que você tem é que o barco vai quebrar.
A sensação que você tem é que esse barco vai afundar. Está se enchendo de água. E a nossa angústia vai se avolumando, porque como é que pode? Ele está aqui no barco comigo e não faz absolutamente nada para que essa situação mude. Não. Eu permiti isso tudo para acabar com a nossa distância. Tem gente aqui dentro da igreja, e tem gente aí na internet, que mesmo tendo Jesus no barco, vocês estão tão distantes. E essa tempestade toda veio para acabar com a distância. E se aproximando dele. E se aproximando dele. Se aproximando dele. E se aproximando dele. Melhor do que se aproximar a um destino proposto por ele numa praia onde eu estava, é quando decido se aproximar dele. Ele só quer você perto. Ele só quer você perto. Ele quer chegar junto, ele quer chegar pertinho de você. Você não era para vir aqui. Não, você não era para vir. Aliás, você nem viria. Mas alguma coisa aconteceu hoje que, enfim, você chegou para ouvir tanta coisa que desde o começo você está ouvindo, inclusive isso. Eu só quero você perto. Só isso. Eu sei que você está ansioso para chegar numa outra margem. Mas eu quero só você perto. Só isso. Chega dessa distância toda. Chega de você achar que tem um domínio disso. Chega de você pensar que tem um controle disso tudo. Não. Não é sobre o quanto você rema. É sobre o quanto você se aproxima dele. É sobre o quanto você entende que você ocupa um lugar que não é seu. Não é falta de experiência. Não, é porque tem hora que não adianta experiência. Está na hora de você largar esse remo. Olhar para trás. E decidir sair dessa proa que tem te mantido aí por tanto tempo. Eu sei que você já percebeu que você remou, e até agora não chegou. E aí você questiona, mas ele falou que nós chegaríamos, por que nós não chegamos ainda? Não, porque não é sobre o quanto você o ajuda, ele não precisa disso. Está na hora de você largar o remo. Está na hora de você se desprender dessa proa. E começar de maneira tão... começar a caminhar em direção à popa. Está na hora de você fazer isso. Não dá mais para você permanecer aonde você está. A gente está aqui para cumprir todo e qualquer tipo de protocolo, e isso será cumprido, não se preocupe. Mas eu preciso me voltar ao seu coração nesse momento tão único, a você. Está na hora. Está na hora. Está na hora de você se aproximar dele.
Por menor que seja o passo que eu dou fora da presença dele, é distante demais. Vou repetir. Por menor que seja o passo que eu dou fora da presença dele, é distante demais. Você está distante demais. Você precisa se aproximar. Para isso, é necessário sim você se movimentar, fazer isso ser uma realidade aí em você. Essa igreja, com esses pais que são líderes desse lugar, com um corpo ministerial dedicado a essa família, estão preparados para receber você, cuidar de você, esconder você, direcionar você, preservar você, nutrir, alimentar. Eu queria que você que entende isso, você que está aqui na internet, não sai não, eu me volto para você já já, fica aí, só um minutinho, eu falo com eles e volto para vocês aqui, fica aí, 40 segundos eu volto aqui, só um minuto. Você que está aqui, Rafael, eu agora estou entendendo por que eu ando tão cansado. Ele queria que você já estivesse descansando há muito tempo, mas hoje é o dia de você tomar uma decisão que é a decisão, não tem outra decisão, é você e ele, mais ninguém. Eu vou te dar alguns segundos aí. Você entendeu e percebeu onde você está e aonde ele está. Faz necessário. Não é ele que sai da popa e vai à proa. Eu que saio da proa e vou à popa. Quem tem que tomar essa atitude sou eu. De maneira muito ordeira, organizada, cumprindo o protocolo. Eu preciso que você se desloque do seu lugar e venha aqui à frente, para que isso se torne uma realidade em você. A partir de hoje, não vai haver mais distância entre você e ele. Eu vou esperar você aqui na frente, sem pressa. Eu estou todo arrepiado, gente. Jesus, que coisa boa. Você que está aqui na internet, deixa eu falar um negócio para você. Deus decidiu te alcançar. Você está aí até agora. Você já até tentou sair, não conseguiu. Você está aí. Parabéns, porque você ficou aí. Ouviu tudo? Assimilou? Do jeito que você está. Eu quero te propor você que entende que precisa se aproximar dele e dar início a uma nova trajetória, porém agora, próxima. Você vai escrever aí no chat de alguma maneira: eu quero, eu preciso, eu quero voltar. Só isso. Há uma equipe de mídia que vai cuidar de você, vai ter acesso a você, e fique tranquilo, essa igreja é uma família e vai ter o maior amor e carinho e dedicação ao seu coração nesse momento. Você só precisa escrever aí embaixo, de alguma maneira você se identificar, para que a equipe vá até você. Escreva: eu preciso voltar. Só isso. Eu não acredito que você ainda vai pensar. Não. Olha onde você está e olha onde ele está. Essa distância vai permanecer até quando?
Isso precisa acabar hoje. Isso tudo tem acontecido com a única finalidade de nos aproximar. Só isso. Mais nada. Tá bom? Esse povo, essa igreja quer cuidar de você. Em nome de Jesus. Tá? Alguém aqui? Hã? Rafael, eu estou tendo dificuldade de me locomover, de ir na frente. Eu não queria. Eu vou te ajudar. Você só vai ficar em pé no lugar que você está. Só isso. Ok? Tem alguém? Tem? Tem? Que bom. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso mesmo. Ali tem duas. Mais alguém? Mais alguém? É só você ficar em pé no seu lugar. Só isso. Hã? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem? Uau! Deus te abençoe. Ali está a terceira vida. Tem a quarta? Que coisa linda. Mais alguém? Lá está a quarta. A quinta? Tem a quinta? Só se colocar em pé. Mais nada. Isso já é, sabe, um passo tão bem dado. Acredite nisso. Vai valer muito a pena. Mais alguém? Mais alguém? Hã? Vergonha? Não acredito que você está com vergonha. Eu não creio. Todos estão de cabeça baixa, de olhos fechados, orando por você. Só eu que estou aqui olhando para você. Só ficar em pé. Só isso. Mais nada. E a partir de hoje, acredite, uma nova vida se inicia. Acredite nisso. Acredite nisso. Amém. Amém. Esse momento eu posso até fazer, sabe? Propor. Mas eu aprendi a respeitar o pastor da igreja. Eu sou apenas uma ferramenta de apoio à igreja local. Só isso. Existe um pastor, existe um rebanho. Eles só estão aqui porque vocês trabalharam para isso. Eu só vim contribuir. Cabe ao pastor da igreja receber vocês. Tá bom? Para isso, por favor, Bispão,